Oi, gente, tudo bom? Então, ainda dentro desse contexto aí dos métodos, né? Os métodos numéricos da relação diferencial, eu vou falar no método que eu particularmente gosto bastante. Ele não é muito famoso, assim, não é muito, digamos, não é muito queridinho da galera de cálculo numérico. Pouca gente usa, mas eu particularmente gosto e já tive bons frutos dessa metodologia. Eu, novamente, do mesmo jeito que eu fiz com o Range Kuta, eu vou apresentar ele na forma mais simples, que é só mais uma ideia pedagógica, tá? Só para a gente entender a ideia do método. Entendeu a ideia do método? Aí é fácil generalizar ou obter ele em ordem mais alta. Tá? Mas a ideia primeira é você entender qual é a essência do método. Entendeu? O cara mais ou menos consegue dentro da classe de problemas que você for resolver, o cara consegue encontrar qual é a melhor aproximação ou qual é a melhor ordem. Por exemplo, esse método aqui, eu já usei ele em 10ª ordem, por exemplo. Eu confesso que eu calculei ele até a 8ª ordem, aí fiquei meio cansado, depois procurei um artigo que tinha a versão dele 10ª ordem. Né? Eu vou apresentar ele numa versão em 2ª ordem, e aí, depois a gente vai, do mesmo jeito que a gente fez com o Range Kuta, a gente começou com 2ª ordem e em breve a gente vai para a 4ª ordem, aí do mesmo jeito eu vou generalizar depois ou usar esse método no futuro aí em 4ª ordem, tá bom? Então vamos entender a ideia do método para a gente poder sacar. Então, ó, digamos que você tem uma equação diferencial geral. Tem uma dada função y, que é a função do tempo, por exemplo, e função de uma variável t, e aí você tem a equação dy dt igual a um lado direito aí, f de t e y. Né? Função do t e função do próprio y, geral. E aí você conhece, por exemplo, uma condição inicial. Aí. Então, como você encontrar o futuro? Né? Como você encontrar um tempo posterior? Então, em linhas gerais, né? Supomos que você conheça a função num dado instante, num dada posição. No caso aí, eu estou chamando de t. Né? Então, um dado tk você conhece. Então, um dado tk você conhece. E aí, obviamente, você conhece a sua derivada. Né? Então, vamos agora batizar de y índicezinho k. Vamos batizar o bicho de y, né? Y para t igual a tk, tá bom? Então, y índice k é y de tk, tá bom? Então, como é que eu acho y num t futuro, no tk mais 1? Como é que eu acho? Então, aí você pode fazer um tipo meio olho aí, ó. Você pode chegar aqui e fazer assim, né? Vai ser o y no presente mais uma integral aí, né? Onde se você aproximar essa integral para uma primeira ordem, você está no método de Euler. Tá bom? Então, só lembrando aqui as nomenclaturas importantes. Y de k é y para t igual a tk. Fzinho de k é esse f que está aqui dentro dessa integral para t igual a tk e y igual a yk. Tá bom? O f de k mais 1 é a mesma coisa, ou seja, é o lado direito da equação para tempo futuro, para um tempo futuro e para o y no futuro. E esse h é a discretização. H é tk mais 1 menos tk menos tk, tá bom? H é a discretização em t, é o ΔT, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer uma aproximação para essa coisa aqui, eu não vou aproximar essa integral aqui, basicamente pegando só a derivada, como a gente faz no Euler, né? Pega essa derivada aqui, tira da integral, integra, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma interpolação, né, entre a derivada no instante tk e no instante tk menos 1. Então eu vou trocar esse cara aqui por um polinômio que intercala as derivadas ali. Então eu vou pegar as fórmulas de interpolação e vou definir aqui um polinômio que vai substituir aquela função f ali. Então eu não vou pegar o valor da derivada, eu vou pegar uma função linear que intercala a derivada em k menos 1. Tá bom? E aí, esse polinômio é essa coisa aqui. Polinômio linear é a forma de intercalação mais simples que tem. Tá bom? Lembrando, isso aqui é a derivada para t igual a tk, isso aqui é a derivada para tk menos 1. Tá bom? É isso? Então, eu estou usando o quê? Estou usando a derivada no instante tk e a derivada no instante k menos 1. Tá bom, gente? Então, é isso que eu faço. Pegou esse polinômio,
joga nessa integral e aí faz a integral. A integral ali naquele coisa. Fazendo a integral, você deduz essa fórmula aqui, que é a fórmula de Adams de segunda ordem. Entendeu? Qual é o problema desse método? O problema desse método é que ele não dá para você iniciar ele só usando o método de Adams, essa fórmula. Você precisa da derivada. Então, digamos que você inicie no tempo zero. Então, o tempo zero, certo, seja o tempo que você chama de K menos 1. Então, você precisa do K menos 1 e do K. Então, você precisa de um método para inicializar ele. Você precisa encontrar quanto é a derivada. Digamos, supomos que você está falando K igual a 1. Né? K igual a 1 quer dizer, eu vou precisar da derivada 0, do F0 e do F1. Então, você precisa de duas derivadas, dois lados direitos da equação. Um para o tempo zero e o outro para o tempo igual a H, igual a discretização. Né? Então você precisa inicializar o método com outro método. Então não dá para você usar direto essa fórmula, porque eu dependo da existência das derivadas, do lado direito da equação. Então você tem que fazer um cálculo prévio disso aqui. Uma vez que você tiver este cara e esse cara, aí você aplica essa fórmula. Aí ele fica autoconsistente, fica recursivo. É só você usar recursivo as derivadas, recalcula a derivada e acabou seu método. Então ele é um método, vamos dizer assim, ele é dito de segunda ordem porque ele usou duas derivadas. Ele é um método mais robusto. Ele tem uma certa estabilidade. Agora ele não se auto-inicia. Então você precisa iniciar o cálculo dessas derivadas com outro método. E depois que você tiver essas derivadas, você aplica essa fórmula aqui. Tá bom? Então esse é o famoso método de Adams, Adams-Bashforth. Ele tem diversas versões dele. Né? Essa é a mais simples, a ordem 2. Você tem a ordem 3, a ordem 4. Né? Como eu disse, eu já usei nos meus trabalhos a de ordem 10. Eu reiniciei ele com o Range-Kutta de oitava ordem e depois eu segui com o método de décima ordem. Né? Então, vamos aprender a usar o de segunda ordem, aí depois a gente vai no futuro aí para métodos mais sofisticados, tá bom? De ordem. Vamos lá. Então vamos aprender a usar o método de Adams em segunda ordem. Então qual é a equação que eu vou resolver? Aquela velha equaçãozinha que a gente já resolveu. dy dx igual a cy. Equação bem simples. Né? Bem simples, tá? Considerando aí o x igual a 0, né? O y igual a 1, tá bom? Então vamos lá. Aí eu começo aqui. Então o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de algumas variáveis aí para guardar esses diversos cálculos aqui, ó. Eu preciso armazenar esse carinha aqui e esse carinha aqui. Então, isso daqui eu vou chamar de G0. E isso daqui eu vou chamar de G1. Tá bom? O H, que é a discretização temporal, eu vou chamar de dx. Tá bom? Então, vamos lá. Então, G0 é a derivada no tempo 0. G1 é a derivada no tempo 1. dx é a discretização, aí eu tenho aqui F0, F1 e F2, que são respectivamente a função de onda no presente, a função de onda no futuro e a... Desculpa, chamei função de onda, desculpa. Estava resolvendo um problema de mecânica quântica agora, desculpa. Vamos recapitulando, né? F0, F1 e F2. Então, quem vai ser F0, F1 e F2? Vamos lembrar aqui. Hein? Então, F0 vai ser a função y, não função de onda, certo? Na posição k-1. Quem vai ser F1 vai ser a função y na posição k, certo? E quem vai ser F2 no meu programa, F2 vai ser a função y no futuro, tá bom? Então é isso, né? O C é o Czinho da equação e aí vai. Então vamos lá. Aqui os parâmetros, os mesmos que eu usei anterior, né? Mesmo com os outros programas. Aí vamos lá. Então o que é que eu tenho que fazer? Como eu disse, eu não posso começar a integração usando o método de Adams. Eu tenho que começar usando um outro método. Então eu vou começar usando o método de Euler. Então eu vou usar o método de Euler de primeira ordem. Então vamos lá. Estou no tempo zero. Tempo zero quer dizer o quê? Né? Nessa equação aqui, ó, no começo, né? No caso aqui é x. Né? X igual a zero, o que é que eu tenho? Eu tenho que y é igual a 1. Então, o y, que é o primeiro valor de y, que seria o y, né, de k menos 1, mesmo? K menos 1,
esse cara, ele é igual a 1. É isso? Eu começo assim, né? Então pronto. Aí o que eu vou fazer? Aplico o método de Euler para ir para o tempo igual a dx. Tá? Um incrementozinho. Então aí eu calculo o f de k menos 1, que é esse cara aqui, que é o G0. Aplico o Euler para calcular, né? Aplico o Euler para calcular o FK, tá bom? Né? O F1 é o FK. Aí o que é que eu faço agora? Vou para o próximo tempo, aplico o Euler de novo. Aí eu calculo uma nova derivada, ó, nova derivada. Isso aqui é o FK, tá bom? É um novo lado direito da equação. E aí aplico o método de Euler, né, para calcular o outro K, certo? Para calcular o mais um FK, né? O F, no caso aí, K mais 1. Beleza? Pronto, então vamos lá. Comecei com um K menos 1. Calculei o primeiro F de K. Opa, perdão. Y de K, desculpa. Né? Y de K, desculpa. Né? Calculei o primeiro, eu calculei o F de K menos 1, que é a derivada. Aí, usando isso, olha, eu calculei o Y de K. Né? Aí, agora eu vou fazer. Calculo uma nova derivada. E aí uso ela para calcular uma nova estimativa para o tempo igual a 2 vezes o ΔX. Pronto. Então eu tenho dois valores da função. Tenho, cadê aqui? Tenho esses caras aqui. Ó. Tenho esse cara e tenho esse cara. Aí agora eu posso aplicar o método de Adams para usar esse cara e esse cara para calcular esse cara aqui. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Aí começo o método de Adams agora. Aí eu faço um loop aí, ó. Primeira aplicação do Euler foi para o tempo dx. Segunda aplicação foi para o tempo 2 vezes dx. Terceira aplicação, método de Adams, tempo 3x. Aí o loop começa em 3 vezes ΔX. Aí aplica a fórmula de Adams. Olha a fórmula de Adams aqui, prontinha. Olha a fórmula aqui. Desculpa, F não, né? Y igual a K mais 1, né? K mais 1 é igual a Y de K mais K sobre 2, né? Vezes 3F de K menos F de K menos 1. Tá bom? Então aí aqui já é a forma de Adams. E está aplicada direitinho aqui. Como eu disse, o futuro é igual ao presente mais 1 meio vezes da discretização mais 3 vezes a derivada, né, no presente menos a derivada no passado. Feito isso, o que é que eu faço agora? Apliquei o método de Adams, calculei a função de onda do futuro. O que é que eu faço? O passado recebe o presente e o presente recebe o valor que a gente acabou de calcular, que é o futuro. Aí restartou. E restarta também a função, né? A função y. Então, a função que era presente recebe o que a gente acabou de calcular. Pronto. E aí, escrevo. Acabou o método de Adams. Então, como eu disse, ele tem algumas vantagens. Ele é uma fórmula só. Essa é outra vantagem também. Ele é um método de segunda ordem com uma única fórmula. Agora ele tem essa dificuldade. Você precisa restartar ele usando um outro método, uma outra discretização. No caso do método de segunda ordem, você precisa de duas aplicações do método anterior para poder ter as duas derivadas. E aplicar aqui. Num Adams de quarta ordem, você vai ter que aplicar 4 vezes isso aqui para poder ter 4 derivadas e aplicar aqui numa fórmula de quarta ordem. Entendeu? Tá bom, vamos rodar aqui rapidamente para a gente ver se tá certo, né? Opa. Então vamos rodar aqui. Cadê a Adams exponencial? Só para a gente ver. Eu gerei, como sempre, 2 arquivos, né? Um é o arquivo que tem a solução exata, um é a aproximação, que é a preta, a outra é a solução, que é a solução exata da equação, né? Então, tá aqui os dois, um em cima do outro, tá vendo? Vou botar aqui as bolinhas, né? Para vocês verem, o triângulozinho, círculozinho, quadrado, diamante. Tá um em cima do outro, certinho, tá? Então, assim, ele tem algumas vantagens. Ele é um método de alta ordem com uma única fórmula. Né? Botar uma fórmula lá, pô, bufa, uma fórmula só. Quando for de quarta ordem, também só vai ter uma fórmula.
A diferença é que você vai ter que antes passar um outro método aproximado para startar calculando 4 derivadas. No caso, por exemplo, que eu usei de meus problemas, acho que foi um trabalho da época do Messias, a gente usou um método de 10ª ordem, então eu usei um range de curta de 8ª ordem, eu apliquei ele 10 vezes, calculei 10 derivadas para poder aplicar na fórmula de 10ª ordem, entendeu? Então é isso. Mas assim, tem vantagem. Ele tem essa coisa meio chata de você ter que restartar ele com outro método, mas ele tem vantagens, porque você depois tem uma única fórmula, e essa única fórmula ela já está uma aproximação de alta ordem. Tá bom? É isso, gente. Obrigado, viu? Um abraço.